Olá, tudo bem com você? Eu sou o Ricardo Pena e este é o quadro O Palhaço e o Executivo. E hoje o tema será como iniciar uma conversa. Para falar sobre esse tema, eu vou iniciar uma conversa com o meu amigo Acerola. Tudo bom, Acerola? Tudo ótimo, Ricardo, muito obrigado. Olha, inclusive eu acho que é simples, mas eu percebo que as pessoas têm uma enorme dificuldade em iniciar uma conversa simples. Eu vivi uma dessas chegando aqui. Entrei no elevador, duas pessoas lá dentro. Olha para o chão, olha para o alto. Olha para o chão, olha para o alto. Olha para o alto, só para te pegar, tá? Bom, então, e ficamos nessa. Ninguém se olhava. E não teve conversa. Cheguei aqui no andar, ninguém falou nem bom dia, nem boa tarde. E seguiram a vida. Caramba! E esse tema do elevador é curioso, porque boa parte das pessoas parece que entra no estado de transe e não conversa, não interage. Realmente a pessoa fica ali presa no mundinho dela enquanto está no elevador. Uma vez eu escutei de um aluno no treinamento que ele criou uma tática super especial para utilizar no elevador. Ele contou para mim, Acerola, que geralmente quando ele chega no elevador e tem uma assessorista, ele vira para a assessorista e pergunta: "E aí, aonde você vai me levar com essa nave espacial?" E aí a assessorista começa a dar risada e eles começam a conversar. Claro que você não precisa criar algo tão complexo. Existem formas de você iniciar uma conversa sem precisar ser um comediante. Mas, na hora que você se habitua a fazer isso, a conversar, você vai perceber que fica cada vez mais fácil. Como é que é para você, Acerola, iniciar uma conversa, por exemplo, num quarto ali de hospital? Como é que é isso? É fácil? É difícil? Como é que é esse desafio? No quarto do hospital aí tem um desafio que é incrível, que é olho no olho. A gente precisa se conectar, olho no olho. Eu, a criança, ou eu, o acompanhante, ou o adulto. Primeiro é esse contato. Depois, aí começa esse jogo que aí vai pro humor, né? Invariavelmente vai pra brincadeira. É assim que a gente funciona na vida. Você contando, eu acabei lembrando de uma experiência que eu tive ontem. Conta, conta. Minha esposa chegou, olhou bem nos meus olhos profundamente. Falou assim: "Vá no mercado comprar absorventes que o meu acabou." Falei: "Claro, eu posso. O que eu faço? É só pegar um pacote lá e já era?" Ela falou: Não, tem que ser o fino." Falei: "Ótimo, elegante, né? Fino tem que ser elegante." Olhei, cheguei no mercado, olhei para aqueles monte de pacote, não estava entendendo, tinha uma mulher do meu lado, olhando outra coisa. Olhei para ela assim e falei: "Oi, tudo bem? Boa noite. É bem provável que você já usou mais absorventes do que eu na vida. Eu estou precisando de uma missão especial. Minha esposa mandou eu comprar um e tem que ser fino." Aí ela riu, né? Olhou para mim e falou: "Não, fino não é elegante, fino é fino, de diário, chama diário." Aprendi, mas o bom humor abriu aquela porta, a gente se conectou. Ela escolheu, assim, ela olhou e falou: "Olha, tem esse, tem esse e tem esse." Aí eu escolhi perante o monstruário dela. Muito bom. Você achou que fino era gourmet? Você Tá na moda, né? Ok. Muito bom, Acerola. E aí o curioso é que a gente pode utilizar mais uma técnica aqui do Acerola, mas eu vou compartilhar, além dessas que a gente já falou aqui, outras 3 que você pode utilizar no seu dia a dia, para 3 situações diferentes, certo, Acerola? Ótimo. Primeira, ambiente de trabalho. Então você chegou lá no seu trabalho, ou de repente você está numa reunião de negócios, ou de repente está num evento e você quer conversar com uma pessoa desconhecida. Então como é que você se apresenta e vai lá falar com essa pessoa desconhecida? Você simplesmente pode chegar para a pessoa e falar: "Oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não te conheço ainda, meu nome é Ricardo Pena, eu sou da empresa tal, vou fazer isso." Ou então no seu ambiente de trabalho, você não precisa dizer que você é da empresa, né? Mas você pode se apresentar: "Oi, não te conheço ainda, eu sou o Ricardo Pena de tal departamento, prazer, o que você faz aqui?" E aí a conversa vai iniciando. Então quando você começa com essa frase: "Eu ainda não te conheço, mas o meu nome é..." sua mente incrivelmente vai completar e vai continuar essa conversa com outra pessoa. O que você acha, Acerola, desse primeiro exemplo? Achei ótimo, porque me parece que quando você
se coloca dessa maneira, parece que você se colocou numa posição de humildade, assim, de tipo, olha, eu estou totalmente aberto à nossa relação agora. O que você tem a me dizer? Me parece que a tradução foi isso, é isso? É isso aí, é isso aí. Nossa, né? Falar com tranquilidade, com humildade, ó, estamos aqui no mesmo nível, vamos conversar, e isso funciona bem, principalmente em ambientes profissionais. Aí outro exemplo, no dia a dia, né? Então se eu quiser conversar com uma pessoa desconhecida ali no dia a dia, eu posso reparar ou eu posso simplesmente observar e falar sobre algo que a pessoa está usando. Por exemplo, no caso do Acerola, se eu fosse conversar com ele, eu ia falar, nossa, Acerola, que combinação bacana essa sua roupa. Azul com amarelo e vermelho são minhas cores favoritas. Você que escolheu essa roupa? Sim. Tá vendo? Ele já começou a conversar comigo. Olha como é mágica essa técnica, né? Então você fala alguma coisa da pessoa, mais uma vez, aproveitando o que a Acerola disse, olhando nos olhos, né, com respeito, com carinho, e aí a outra pessoa começa a conversar. Você falou espontaneamente, hein, Acerola? Não, deu até vontade de trocar uma ideia com você, se eu queria falar como eu escolhi o corte, né, eu sei lá, deu vontade. Eu acho que você foi assim, olho no olho e vamos aí, né, eu gostei. Já queria contar pra mim qual foi o festival de moda que você achou a sua roupa. Então, isso já são outros detalhes. Muito bom, ótimo. Muito Adorei. bom. Qual que é a terceira? E o terceiro exemplo, você pode utilizar, por exemplo, quando você está num local novo. Então imagine a seguinte situação. Você veio aqui para São Paulo, na Avenida Paulista, e você quer achar um lugar para almoçar, por exemplo, ou um bar para você ir à noite com os amigos. Aí você desce, se aproxima de uma pessoa e fala, com licença, eu sou novo aqui, é a minha primeira vez aqui na Paulista, eu estou procurando um bar para ir com os meus amigos, o que você recomenda? Então, na hora que você fala desse jeito, olhando para a pessoa, de preferência até sorrindo, você consegue abrir o coração e a mente da pessoa e ela começa a conversar com você. Então, se eu disser para você, Acerola, você que mora no interior de São Paulo, o que você me recomendaria fazer hoje à noite? Nossa, que sensacional! Eu diria assim, ó, Ricardo, saia na rua ou no seu quintal, olhe para o céu e observe a lua sem nuvens. É um grande programa no interior. Muito bom. A conversa tá fluindo, hein? Acho que as técnicas funcionam. Funciona. Não, a técnica funciona de verdade. E se você quiser aplicar qualquer uma dessas técnicas que nós falamos aqui no seu dia a dia, lembre que tem um ponto que é mais importante do que todas as técnicas. Primeiro é você estar disposto a escutar a pessoa, né? A se entregar para aquela conversa de corpo e alma. Realmente deixar sua mente vazia para entrar ali as informações que a pessoa vai te dizer. Outro ponto que é muito importante, você de repente sorrir, olhar nos olhos, querer se conectar com aquela outra pessoa, né? Querer estar ali naquele momento. Isso vai ajudar bastante nessa conversa. Então, quando você junta tudo isso, a possibilidade de sucesso vai lá para o espaço, vai para o teto, é muito alta, porque as pessoas gostam de quem se comporta desse jeito. Faz sentido, Acerola? Você usa isso no seu dia a dia? Essa simpatia, essa vontade de se conectar com o seu público? Como é que é isso no seu dia a dia? Isso faz total sentido. Inclusive, Ricardo, é isso que gera casamentos, né? O olhinho no olho, aquele sorrisinho mole. Ai, nossa senhora, você começa a ouvir uma música que nem tá tocando. Isso é para conectar as pessoas, quem sabe rola até uma paixão, né? Tava com medo de um dia terminar essa sua história, viu, Acerola? Maravilha. Ok, muito bem. Depois dessa história bacana, acho que a gente deve encerrar, porque o pessoal que está ali do outro lado deve estar apaixonado depois dessa história linda de casamento que você falou, Acerola. Encerre com palavras de amor e sabedoria. Encerrarei cantando a música do amor. Coraçõezinhos na tela. Até a próxima, com muito amor e elegância. O palhaço executivo dê seu like, nos ame. Curte o canal, não é isso que fala? Nossa! Muito bom, Acerola. E depois de um fechamento tão amoroso como esse, a única coisa que eu posso te pedir é que você siga esse canal maravilhoso e encontre comigo
e com meu querido amigo Acerola na próxima semana. Um grande abraço, tenha um excelente dia, uma excelente semana e a gente te espera aqui na próxima semana. Tchau, tchau. Até logo!